Começo de novo. Novamente, a quem nos está assistindo diretamente ou aqueles que têm a oportunidade de nos ver pelo YouTube. Nós estamos agora no nosso encontro. Eu não gosto de falar em aula, mas é um encontro. E alguém pode ter percebido uma certa discrepância, né, entre aquilo que foi proposto lá no início, com todas aquela terminologia mais de administração pública, né? E eu acabei mergulhando de cabeça nessa questão de onde as normas de gestão podem ajudar e ajudam, ou poderiam ajudar, um prefeito, secretários e até mesmo vereadores a melhor resolver as necessidades, atender as necessidades dos municípios, né? Isso um pouco motivado até por um trabalho, por um capítulo que me foi imposto, né? Primeiro pelo Dr. Dagnino, meu padrinho, que há muito vem solicitando que se prepare um pequeno resumo de todas as normas ISO e ABNT-NBR e ABNT-NBR-ISO que podem ajudar uma prefeitura. E, em segundo lugar, porque atendi aí um chamado da diretoria da ABQ para participar do livro de ABQ 15 anos e acabei mergulhando de novo neste assunto, né? Dá a impressão que eu sou apaixonado por esse assunto. Na realidade, a minha paixão é maior por saber que existem soluções para os problemas que a gente continua vivenciando nas mais diferentes prefeituras e municípios. Na realidade, quando você vive num município grande como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, fica longe de você poder interagir, se bem que há oportunidades com a solução da identificação de problemas e com a solução desses problemas. Mas em municípios pequenos e de porte médio, talvez seja até mais fácil, porque você encontra lá o secretário na rua, você é parente, é amigo de alguém que tem acesso a esse pessoal. Então, e esses são mais de aquele restinho dos 5.000 e tantos municípios que existem. Então, talvez alguém possa motivar esses prefeitos, secretários e mesmo outros gerentes de setores municipais a atuarem no sentido de identificar oportunidades de melhoria através das normas de gestão. Então, pela primeira vez, eu vou pedir desculpa por ter fugido um pouco daquela programação inicial, a qual eu vejo que o Evandro continua chamando, né? E estou mergulhado aí nessa ideia de dar aos municípios, aos seus gestores, algumas ferramentas que são, antes de tudo, preventivas, né? E também de solução para identificação e caminhos, melhor dizendo, para resolver problemas que um prefeito, os secretários podem encontrar. Então, acabei mergulhando um pouco nas normas de gestão da ABNT e da ISO e encontrei ali verdadeiras pérolas que, infelizmente, pelo menos que a gente tenha conhecimento aqui no Brasil, são muito pouco utilizadas, né? As normas técnicas, né, de calçadas e de arruamentos e de avenidas e pontes e outras coisas referentes a mais especificamente à construção, né, à Secretaria de Obras, essas normas são até bastante utilizadas, ou porque fazem parte da legislação municipal, estadual, ou porque essas áreas são geridas por técnicos e que vão procurar nessas normas técnicas algum apoio, uma solução, enfim, uma segurança para poder executar suas tarefas. Entretanto, o pessoal da gestão desses municípios, que não trata diretamente de temas operacionais, de temas técnicos, ele fica distante
e não sabe que existem soluções. Por outro lado, né, essas dicas, esses caminhos preventivos, eles estão disponíveis dentro da ABNT e através da ABNT, as normas da ISO, que são preparadas aí por pessoal de muita competência, mas infelizmente a ABNT não tem acesso a essas prefeituras, aos órgãos públicos. Ela tem muito acesso às indústrias, mas não aos órgãos públicos em geral. Consequentemente, essas normas estão lá, eu diria, adormecendo, envelhecendo sem ser usadas, né? E é por isso que eu acabei mergulhando um pouquinho mais nesse tema, exatamente para verificar se há condições de nós motivarmos, né, a esses gestores antes de assumir a prefeitura e depois de assumir a prefeitura, utilizar essas normas de gestão. Quando a gente fala em normas de gestão, de sistemas de gestão, vem em primeira ideia que você precisa certificar, né? A própria ISO 9000, a primeira norma de gestão, ela foi muito vendida, vamos dizer assim, em função da certificação, porque grandes clientes, na época, nos anos 80, final, segunda metade da década de 80, se falava muito que as exportações dependeriam muito de certificação do sistema de gestão da qualidade, e esse conceito ficou muito enraizado. Sempre que se fala em norma de gestão, ato contínuo vem a palavra certificação, e nem sempre isso é possível, é viável ou até necessário, né? Então, as normas de gestão não existem para certificar uma organização, elas existem exatamente para facilitar, suportar uma gestão e, principalmente, né, aqueles devs que existem nas normas de gestão, que são mandatórios, é evidente, mas é um dev que diz: olha, faça isso porque isso vai te proteger, né? Você deve tomar vacina porque a vacina vai te proteger. Enfim, esse é um dos conceitos. Então, esse deve é mais preventivo, uma obrigação em busca da prevenção do que em busca de uma certificação. Então, em função disso, do afastamento da ABNT das questões públicas e, evidentemente, igualmente, o afastamento do gestor público de normas de gestão, fez com que esse tremendo acervo ficasse lá esquecido, né? Eu queria apresentar hoje uma relação de todas as normas, né? As quais eu, inclusive, coleciono, né? Mas não deu tempo. Então, eu pretendo, no próximo encontro, falar das principais, e também as principais eu vou apresentar hoje, mas das normas que existem, com um pequeno resumo da introdução. Quem sabe com isso alguém se interesse em buscar. A ABNT ela tem alguns caminhos, né? As normas são vendidas, mas a ABNT tem alguns caminhos que facilitam o acesso, né? Então, por exemplo, o acesso aos engenheiros que têm CREA, eles têm acesso a essas normas, ou a custo gratuito ou num custo reduzido, né? Isso para todas as normas, não só as normas de gestão. Dagnino até já tem insistido em que a gente deveria fazer com que a, a ABNT também desse oportunidade aos gestores municipais terem acesso a isso. Mas para isso, evidentemente, eles precisam saber que existe a norma, né? Então, o nosso tema de hoje vai ser exatamente esse: como a gestão municipal ela se planeja, ela é obrigada a se planejar, ela tem que fazer um plano diretor municipal e na decorrência disso, ela tem que descobrir, na sua análise de contexto interno e externo, ela tem que descobrir, evidentemente, quais são as situações onde ela tem algum problema e os impactos desses problemas e, obviamente, onde que ela pode encontrar soluções para esses problemas, né? Então, tudo começa efetivamente quando... Não consegui mudar aqui.
quando o município, o gestor precisa preparar um plano diretor municipal. Eu diria que essa é a primeira etapa de uma ação de planejamento. É interessante que esse plano diretor municipal ele envolve 3 anos do mandato, o segundo, o terceiro e o quarto ano do mandato do prefeito que está atuando, e atinge o primeiro ano do mandato do prefeito que entra, né? De tal maneira que quando ele entra, ele tem que dar atendimento ao plano municipal, ao plano diretor do seu antecessor, e ele sabe que o último ano, a última etapa do plano dele vai ser exercida pelo seu sucessor. Evidentemente, quando ele é reeleito ou quando o reeleito é do próprio grupo, né, certamente facilita bastante. Pelo que a gente entende, essa sistemática acontece exatamente para não ter uma ruptura muito grande, né? Ocorre que o que a gente tem percebido, né, é que os prefeitos eles fazem planos diretores com maior intensidade para o último ano do plano, que é o primeiro ano do outro, e não prevê, não deixa os recursos necessários para que o plano se concretize. Mas deixando essas observações até um pouco políticas de lado, né? Vamos entender o que que é esse plano diretor, né? E como é que as normas podem ajudar. Por incrível que pareça, né? É, a ABNT, mais particularmente, não a ISO, né? Ela tem uma norma, a 37264, né? Que trata exatamente como elaborar um plano diretor municipal. Olha que coisa eu acho muito interessante, porque imagine você um grupo de administradores ou de gestores que assumem a prefeitura, né? Ele precisa obrigatoriamente até um determinado momento do seu mandato, do primeiro ano, ele precisa preparar um plano diretor, né? Então o que que ele faz? Ou ele copia o anterior, que obviamente não tem a visão dele, ou ele, né, cria alguma coisa, né, que possa atender esse requisito legal, né? Então essa norma não é uma norma ISO, é a BNT-NBR, a 37264, é uma norma parruda, tem quase 70 páginas, né? Ela explica exatamente, ela dá essa estrutura que nós estamos vendo aí, né? E ela explica exatamente como estruturar esse plano diretor. Então, aí já é o primeiro momento onde nós podemos, e o gestor não é a seguir essa norma, mas é um excelente caminho das pedras, totalmente apartidário, independente, né, que dá o caminho de como esse novo gestor, né, ele pode executar. Essa norma, né, ela tem no seu sumário, né, nós temos vários tópicos importantes, como iniciativa e processo de elaboração, aprovação e acompanhamento da lei de plano diretor municipal. É uma lei que deve ser cumprida, e esta norma ela está, de certa maneira, regulamentando a lei, né? Um dos problemas da legislação brasileira é que existem leis aparentemente boas, mas como não são regulamentadas, cada um faz o que bem entender e, evidentemente, pode estar gerando problemas, né? Ela trata também dos requisitos administrativos para a implementação de um plano diretor municipal. Ela faz as articulações entre o plano e outros instrumentos da organização. É, Ela dá disposições e instrumentos de organização e gestão do território do município, faz várias referências normativas, né? Dá disposições e instrumentos de promoção do desenvolvimento econômico, social e ambiental. Observe aí que dentro do plano o futuro, quer dizer, o atual prefeito já pode começar a pensar em coisas extremamente avançadas, como o ISG, né? Como a própria
a própria definição lá da atendimento a alguns requisitos da Agenda 2030, que é o que é o que se espera, né, das, das cidades, dos municípios. Ela faz referências a normativas, a legislação, e no capítulo 11 ela traz uma série de normas da ABNT, né, que são suportes a essa a estruturação desse plano. Então, veja, a própria norma da ABNT de como gerar um plano já chama, né, já dá uma dica de quais as normas da ABNT são úteis. Esse documento, eu tive a oportunidade de participar numa reunião que definiu esse documento. Ele está muito voltado para as questões territoriais, para as questões de urbanismo, né? Inclusive o grupo todo lá, e não, infelizmente, não traz nesse capítulo 11 muitas referências às normas de gestão, né? Então, mais uma vez, quem é agraciado com essas informações é o pessoal técnico, né? Que encontra ali normas que dizem respeito à construção, às áreas técnicas e assim por diante. A gestão ela está um pouco esquecida. Quando eu participei desse grupo, exatamente nesse capítulo 11, né, eu procurei, né, colocar as normas, um pouco das normas de gestão, né, mas como quem estava do lado de lá coordenando era um arquiteto, eram engenheiros civis, eram administradores, né, não viram muita oportunidade de incluir. A própria 18091, ela foi incluída porque eles nem sabiam que existia, né? E outras normas de gestão também, como adaptação a mudanças climáticas, etc., eles também não sabiam que existiam, né? Então, o desconhecimento das normas de gestão não está restrito só a esse pessoal da área pública, né? Infelizmente, a sociedade não sabe que elas existem, né? E eu acho que a ABNT deveria, e nós, na medida do possível, deveremos também disseminar isso, porque quanto mais gente conhecer essas orientações, vamos entender norma de gestão como orientações, né? Seria extremamente importante para com o benefício ao munícipe, né? À sociedade. Todos nós moramos em um município. Essa norma, né? A introdução, só não vou falar da norma inteira, mas alguns tópicos importantes, né? Ela diz que a Constituição de 88, no artigo 182, define que o plano diretor deve ser aprovado pela Câmara Municipal, é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes. É um instrumento básico da política de desenvolvimento urbano. A BNT, então, considerando essa necessidade e essa importância, né, ela procura, ela obviamente chamando as dimensões econômica, social e ambiental, ela procurou montar, estruturar essa norma para facilitar a vida dos prefeitos e dos gestores de municípios de porte médio, e assim ela independente do tamanho da população dos municípios, ela dá um caminho de elaboração, um processo de elaboração do texto da lei do plano diretor municipal. E ela dá, então, orientações sobre estruturas, objetivos, as disposições, os instrumentos conexos à lei de plano diretor municipal e seu processo de elaboração e implementação. A norma, realmente, ela é o que poderia se chamar de uma me falha o nome agora, de uma fazer com que a lei seja entendida, né? Muitas vezes a legislação não é facilmente entender, então essa norma ajuda a entender essa norma. Baseado nisso, né, a gente já começa a perceber que para os 8 itens, né, do plano diretor, já existe, já tem uma pequena correlação com o que tem de apoio, né? Então, por exemplo,
Na gestão financeira e orçamentária, eu tenho a 9001, a 18091, a 37001, né? Que são normas de gestão, essas todas, por sinal, certificáveis, e que dão o suporte à gestão financeira e orçamentária. Não são essas, não só essas normas, né? Então, ela apoia aí o planejamento orçamentário, diretrizes orçamentárias, LDO, o plano plurianual, né? Na questão da gestão financeira e orçamentária. No planejamento urbano, né? Obviamente tem as normas técnicas de saneamento, existe uma norma de acessibilidade muito interessante, que por sinal é a única norma da ABNT que é gratuita, né? Ela está disponível, a norma inteira, né? É exatamente, nós estamos aí na semana das pessoas especiais com deficiência, etc, etc. E essa norma trata de todos os cuidados de acessibilidade que a prefeitura e as organizações devem ter para tratar de pessoas que têm essas necessidades, né? É, Tem também as normas, a série de normas de cidades sustentáveis, cidades inteligentes, cidades resilientes, né? Que facilitam, têm pareceres bastante interessantes para suportar as ações de infraestrutura. Na gestão de pessoas e de serviços públicos, né, é, nós temos aí a 10.015, é uma norma de treinamento, nós temos uma norma a 21.001, que é a norma de sistema de gestão educacional, a 45.001, saúde e segurança, a 45.003, que está saindo agora, né? É uma norma muito importante porque ela vem tratar de um tema que até então era meio que desconhecido, seja pelas organizações particulares, seja pela própria organização pública, né? Que trata do risco psicológico. Ela vem dar suporte para uma disposição que existe na NR1, né? Que é a norma regulamentadora número 1, que é a norma base de normas regulamentadoras, e ela destaca entre os riscos ocupacionais, perdão, o risco à saúde psicológica, o risco de psicológico, né? E isso está trazendo, pelo menos no meio industrial, uma revolução muito grande, porque as organizações elas não estavam preparadas para isso. Só abrindo um parênteses aqui, a NR1 ela foi elaborada, foi preparada em 2024 e ela deve ou deveria ter entrado em vigor agora em maio de 2025, né? Mas infelizmente o empresário, como sempre, não deu muita bola, né? E foi chegando a hora e aí eles começaram a acordar e quiseram fazer um deixa para lá, no sentido de vamos postergar a norma, vamos dar mais prazo, as empresas não se prepararam. Eu nem imagino na área pública como é que isso possa estar acontecendo. E aí, o Ministério do Trabalho, eu achei numa uma posição bastante determinada, falou: não, a NR1 vai entrar em vigor, já está em vigor a partir do dia 26 de maio. Só que nós não vamos multar até 26 de maio de 2026. Porque é aquela história, né? Se deixasse para o ano que vem, a pessoa ia acordar só em abril do ano que vem, né? Então, a, já existe uma movimentação muito grande para dar atendimento à NR1 e veja que coisa interessante, a própria ISO, né, Organização Internacional, lançou a 45.003 que trata exatamente dos riscos psicossociais, dando o caminho das pedras, como fazer, mostrando questionários de avaliação, de identificação de potenciais riscos, cuidados a se tomar, principalmente ao nível de, ao nível de da liderança, né, das organizações, e é fácil de imaginar que esse é um problema também recorrente dentro do serviço público municipal. Então, está aí um caminho que as prefeituras podem utilizar como
base, né? Veja, essas normas não têm poder de lei, algumas têm, mas essas, até que a NR1 tem poder de lei, mas a 45.003 não. Mas ela é um excelente caminho para que as organizações públicas possam dar atendimento a esse requisito agora legal que é a NR1. Então, o instrumento do plano diretor é o plano de cargos e salários, capacitação contínua, né? É, os cuidados para com os servidores públicos, né? No capítulo 4 do plano diretor, trata de transparência, controle e governança. E aí temos várias normas, aí eu tenho algumas. A 37.001 trata, a 37.000 diretamente, ela trata de governança. A 18.091, nós já falamos sobre ela, também dá um caminho de gestão bastante forte que orienta, né, a alta direção e os gestores a ter uma sistemática que envolve as questões de qualidade. A ISO 26.000, né, que aqui no Brasil ela foi também adotada como a NBR 16.001. A 26.000 não é certificável, a 16.001 era certificável, mas ela está dentro da 26.000 de responsabilidade social, que ganhou um peso muito grande agora com essa questão do ISG, a questão social do ISG, ela está bem suportada pela 26.000, que é um verdadeiro manual de responsabilidade social. E aí, obviamente, para atender às questões de transparência, controle e governança, aqueles conselhos municipais, as audiências públicas, os portais de transparência, né? Aquele anexo da 18.091 que trata das organização social, né? Que faz o acompanhamento, independente da prefeitura, faz o acompanhamento do trabalho da prefeitura. Então, tudo isso, existem caminhos normativos, não são impositivos, mas são caminhos que pode e deve ser utilizados. No capítulo 5 do plano diretor, trata de meio ambiente e sustentabilidade. Bom, aí tem uma série de normas que envolve desde a gestão ambiental propriamente dita, mais normas passando por questões climáticas, passando por questões de mudanças climáticas, adaptação, tem uma norma de adaptação se não me engano, é a 14.094, adaptação às mudanças climáticas para as cidades. Então, veja, é um tema que está em voga, está preocupando Deus e o mundo. Tem uma norma ISO, quer dizer, é uma norma independente. Lembrando que as normas ISO elas têm essa característica de ter são elaboradas por pessoas independentes, pessoas competentes, especialistas no assunto e não tem um viés político, né? Então, é, além disso, também tem as normas que tratam, né? Existe até as NBRs mesmo, 10.004 e outras que tratam da questão de resíduos sólidos, da questão da poluição ambiental, da população, enfim, essas normas são excelentes ferramentas de apoio para os gestores, né, adotarem uh, um caminho jamais estudado, né? É, é interessante lembrar também que se o gestor público no executivo não perceber essa existência, é um trabalho muito importante que os vereadores possam fazer, né? O vereador pode estruturar uma legislação municipal em cima de um requisito normativo, né? Ou seja, ele pode sugerir ou pode requerer ou elaborar uma lei que utilize um suporte um suporte normativo. Então, esse conjunto de informações pode, né, e deve ser aproveitado por todos os gestores da área municipal. E, finalmente, né, atingindo aí os 8 critérios lá do nosso plano diretor,
a questão de segurança pública, né? Então, gestão da continuidade, segurança em espaços públicos, tem um sistema de gestão da polícia municipal, né? São planos de segurança, integração com guarda municipal e as polícias, né? Então, é, tem caminhos, né? Não que não exista um conhecimento sobre o tema, né? São conhecimentos bastante são conhecimentos bastante disponíveis, né? Mas a vantagem de uma norma é que ela tenha exatamente essa independência, é apartidária, traz experiências até de outras situações, né? E que obviamente poderão ser bem utilizadas, perdão, pela nossa gestão. O capítulo 7 trata da inovação e transformação digital, né? Nós temos uma norma recentíssima, que é a 56.002, trata da gestão da inovação. Aí talvez é um pouco mais afastado, né? A inovação dentro da prefeitura, mas essas normas da série 37 e 100, que tratam de cidades inteligentes, cidades resilientes, né? Elas são bastante interessantes. Eu moro aqui, eu já comentei aqui em São José, e São José dos Campos foi a primeira cidade no Brasil a, a implementar e utilizar essa norma, né? E foi até certificada pela própria ABNT. Então, a gente percebe, né? Percebe a existência da norma, a existência dessa filosofia, né? Então, obviamente, as plataformas digitais de gestão, sistemas de dados integrados, né? Principalmente porque é de se imaginar que a quantidade de dados gerados pelos diferentes processos de uma secretaria e principalmente os processos das secretarias da administração pública, né? São muitos dados, então é lógico que a organização precisa estar aí integrada, ou, no caso a prefeitura precisa estar integrada nesses sistemas de coleta de dados e atualizando sempre através de inovações, né? Então a 56.002 é um belo caminho para isso. E a capacidade administrativa e técnica, né? Aí existe uma série de normas, a própria 9.004, né, que foi editada em 2010, né? Ela tem um valor fantástico para quem já implementou a 9.001 e ela vai além da 9.001. A própria 18.091, né, que assegura aí uma boa capacitação técnica, os observatórios municipais, como a gente já falou, e as parcerias. Então, quando a gente tem como foco o plano diretor, essas são algumas das normas que podem ajudar até a elaboração do próprio plano diretor, né? Seria muito interessante se o gestor público tomasse conhecimento disso. Aí, como eu comentei, lá na cláusula, no capítulo 11 dessa norma, a 37.264, existem, né, no capítulo 11, existem várias normas, né, que, que podem, já alertadas dentro da própria norma de plano diretor. Essas normas que estão em vermelho são aquelas que dizem respeito a, a gestão, né? Então, eu tenho aí normas de desenvolvimento sustentável nas comunidades, eu tenho norma de indicadores para cidades inteligentes, indicadores para cidades resilientes, indicadores para cidades sustentáveis, eh, eh, transporte inteligente para cidades compactas, infraestrutura inteligente de comunidades. eh, eu tenho a 37.101, como eu comentei, né? Desenvolvimento sustentável de comunidades e até um vocabulário 37.100, que é o vocabulário para a linguagem, adequar a linguagem desses temas para as cidades sustentáveis, para cidades em geral.
Mas ela traz também um outro grupo de normas, né, que o que está em preto, são as normas mais de ordem técnica, plano de segurança da água, estudo de concepção dos sistemas públicos, né, captação de água, adutor, etc, etc, que obviamente essas, né, felizmente já são usadas pelos técnicos, vamos dizer assim, né? Eu tenho aqui uma norma de gestão também, que é a 20.400 normas de compras sustentáveis, né? É, a gente sabe que a questão de compras na prefeitura ou nos órgãos públicos é um pouco complicado em função da legislação também, né? De que obriga, né, as licitações públicas, mas de qualquer maneira é uma orientação bastante interessante. Tem mais uma série de normas, né? Eu estou passando por todas as que estão dentro do, do, do- da SNBR 37.264. Voltamos aqui para normas que podem dar suporte, né, para a gestão, né? E eu até grifei aqui, coloquei em itálico, essa norma, a 9050 de 2020, que é a única norma que é gratuita, né? É interessante, no meu entender, todas as normas deveriam ser gratuitas, né? E é uma norma que não é ISO, a obrigatoriedade de cobrar é para pagar uma taxa para ISO, quando ela não é ISO, ela poderia ser realmente gratuita, porque quem elabora as normas, todos devem saber, não recebe nada, só recebe trabalho. Eu mesmo hoje pela manhã participei de um comitê que está elaborando uma norma voltada para soldagem, que é a minha especialidade, e a gente não recebe nada, não recebe nem a norma quando ficar pronto, você não tem direito de ter uma cópia. A gente tem que comprar se quiser, né? Então, mas enfim, é isso que nós temos. Mais uma vez eu digo que, infelizmente, nós temos um acervo enorme de normas que não são, não estão disponibilizadas para, não vou nem ao público em geral, para o público necessário. Pior ainda, eles nem sabem que existem, né? E aí tem outras normas voltadas para a questão ambiental, determinar custos e benefícios ambientais, mercado de carbono, é, a própria 14.001, a 14.002, que orienta como implementar um sistema de gestão ambiental. E tem aqui duas normas, gás efeito estufa, pegada de carbono. Então, veja, são muitos assuntos que estão em voga e que já existe, né? Já existe alguns bem recentes, 22, 23, até 24, é, é, e que infelizmente não, a gente não tem muito conhecimento se os órgãos públicos estão utilizando. Eu deixei em itálico também dois documentos, não são normas, são brochuras extremamente importantes, e essa está de graça, essa daí você pode entrar no site da ISO, da ISO não, da ABNT, e ela está lá de graça. São duas brochuras que saíram agora em 23, adaptação às mudanças climáticas e mitigação às mudanças climáticas. Eu conheço bem, eu uso bastante nas minhas palestras, que trata da questão do clima, porque são caminhos, são exemplos muito interessantes que são colocados ali. Eu acho que vale a pena não só para as prefeituras, mas para todo o cidadão. Muito bem. Dentro dessa busca aí de normas de apoio, né, eu encontrei também uma norma de governança nas organizações públicas, suas diretrizes. A NBR também não é ISO, é só a NBR, a 27.400. Ela trata das organizações públicas em geral, né? Décio, Sim, me permite uma colocação? por favor. Odécio, com toda essa sua relação, esse cabedal de normas, você já não teria atendido ao Dagnino, que é essa relação? Talvez o que faltaria seria uma maior divulgação, uma disseminação
né, desse elenco, eu acredito feito por você, Pois é, não é, estaria é, assim, cumprido, acertado a encomenda que ele deu a você? é verdade. Inclusive isso já voltou para mim. Quando ele me pediu isso, e já faz algum tempo, não é de hoje, não. Até antes dele me indicar, ele falou, porque eu junto com ele, nós fizemos a tradução, né, a adaptação aí da 18091, ele, a, a Daisy lá de Santa Catarina e mais algumas pessoas, nós fizemos a adaptação das duas versões, tanto da versão 1, da 18091, e agora da mais recente que saiu em 22, né? E ele sempre sugerindo, eu até tive a oportunidade de apresentar a 18091 em algumas lives da própria ABQ, lá com Haroldo, né? E isso ficou comigo, né? Quando apareceu, quer dizer, quando eu comecei esse movimento aqui desses encontros, né? E eu até não fugi do tema gestão pública, mas fugi da programação inicial. Eu eu comecei, né, e quem vem acompanhando desde o primeiro encontro, né, um pouco focado na 18091, e ao longo desses 6 meses, e é interessante quando você prepara um curso de 6 horas para o dia seguinte, você faz de um jeito, né? Mas um curso de 6 horas para 6 meses, né? O tempo também vai te obrigando a remodelar, né? Eu não sei se o Evandro está no bar aí, mas ele, ele talvez foi um pouco do responsável, né? Porque infelizmente, eu não preparei 6 horas de treinamento ou de conversa, melhor dizendo, lá no início, né? Eu peguei um tema e fui caminhando por ele, e ao longo do tempo, até para estudar melhor, acabei encontrando essa importância. Isso culminou agora com o Kleber pedindo um capítulo do livro, né? E eu fiz exatamente o papel das normas de gestão da ABNT e da ISO para a gestão pública. Então eu escrevi um Olha, capítulo lá do livro. E perfeito. isso agora eu vou juntar tudo. Agradeço aí a sua sugestão. Realmente eu vou juntar tudo e vou fazer algo um pouco mais parrudo, né? Inclusive colocando para essas normas um pouco, até eu acho que a ABNT não vai ficar brava se eu pegar, por exemplo, a introdução de cada uma dessas normas, né? E, e montar um book, enfim, Olha, para fazer o tal. Ele sempre fala de uma fazer uma, maior disseminação, uma maior é, divulgação, uma disseminação. divulgação. Porque não adianta a gente votar e não saber em quem votou, a gente votar e ficar esperando que eles façam, né? Eu acho que é o nosso papel, primeiro como cidadão, nós, mais especificamente como acadêmicos, né? Nós acabamos assumindo alguma responsabilidade, né? O próprio Dr. Jairo também, Branchini, monta um grupo de trabalho e tal. Tentei fazer, mas também não andou muito. Enfim, eu acho que eu vou caminhar nesse sentido. Eu só preciso convencer a dona Vera aqui, mas aos pouquinhos eu vou juntando, porque agora já tem bastante material, inclusive isso tudo eu posso remodelar essas nossas conversas, nosso encontro, Mais trabalho pro bono. né? Esse que é o problema, né? Quando a gente é aposentado com um salário mínimo, realmente tem que ter muito bônus mesmo. Mas enfim, vamos voltar aqui. Já comentei também há algum tempo a 27400. Obrigado pela pergunta e pelo alerta e pelo incentivo.
A 27.400, ela trata da governança das organizações públicas. Então, eu peguei essa norma e comecei a olhar onde que as outras normas, né, podem ajudar, né, a, a, na governança. Essa norma, a 27.400, ela está focada em alguns princípios de transparência, accountability, que é a prestação de contas, responsabilidade, integridade, equidade e participação e engajamento das partes interessadas. Não precisa parar muito para pensar que todas essas normas que a gente vem falando, elas dão suporte também para atendimento a esses princípios, né? É, ela está, essa norma, a 27.400, ela está envolvida com as organizações de governança superior, com o órgão, com a gestão executiva e com os órgãos de fiscalização e controle de uma organização pública, que tanto faz ser o federal, o estadual ou o executivo. Eu acho que essas coisas, nesse nível de chegar perto, o ideal mesmo seria o municipal, sabe? Porque é onde as coisas estão mais próximas do cidadão, é onde as necessidades estão mais explicitadas, né? Os problemas, a solução de qualquer problema atinge positivamente o cidadão, né? É, os mecanismos, então, né, que essas que essas normas, que essa norma recomenda, são exatamente o que está na 18.091, né? Liderança, estratégia de planejamento, gestão de risco, os controles internos, avaliação de contexto, avaliação de desempenho, né? A capacitação e inovação, entre a 18.091 e algumas dessas outras normas, de apoio a um bom gestor, né? É, ela pede também os indicadores de desempenho para avaliar metas, efetividade e a percepção da sociedade. Então, nós vimos ali várias normas tratando de indicadores, né? Indicadores de cidade sustentável, indicadores. E a própria 18.091 tem aquele questionário que vocês até tiveram oportunidade de chegar perto. Então, veja, é, ferramenta de identificar problema e ferramenta de ajudar a solucionar esses problemas existe, né? O que precisa realmente é ou mostrar para o gestor público que existem esses caminhos ou motivá-lo a utilizar esses caminhos, né? Agora, não, a gente diz, o gestor público não está nem aí. É impossível imaginar que dos 5.000 e tantos prefeitos e secretários não tem alguém que realmente tenha né, como objetivo buscar a melhoria do município, não só para se reeleger, né? Até o Dagnino, quando nós começamos a mexer com essa norma, é, ele dizia prefeito, como é que é? Gestão bem feita, prefeito reeleito, né? É verdade, mas talvez não seja só pela reeleição, talvez. Eu imagino, ainda sou daqueles que imagina que existe uma certa satisfação em poder fazer alguma coisa pelo bem comum, né? Então vamos apostar nesses, nessas pessoas aí. Muito bem. Então, o que que nós vimos? Nós vimos que, além da 18.091, tem outras coisas que requerem de planejamento, que requer, identifica problemas, né? E aí a gente poderia usar essas normas como soluções para esses problemas, né? Então, um outro caminho, aí eu fui procurar junto à Confederação Nacional de Municípios, junto à Frente Nacional de Prefeitos, junto a algumas associações estaduais de municípios, são consórcios que existem, né? Que reúne municípios de uma determinada região, aqui mesmo em São José, tem vários municípios que vão daqui do Vale do Paraíba até o Alto Vale, lá, que estão em região de Cruzeiro, e atingindo até um pouco dos municípios até do estado de Minas, né?
que se reúnem de alguma maneira para promover ações comuns, né? E nessa rápida pesquisa que eu tive a oportunidade de fazer, eu fui ver quais são os principais problemas, é, e esses problemas estão identificados mais ou menos nesses 8 capítulos, né? E eu vou rapidamente passar por eles, né? O primeiro deles, gestão financeira e orçamentária, os problemas alguns que a gente conhece, outros não tanto, né? Alta dependência de transferência da União e do Estado, baixa autonomia de arrecadação própria, IPTU e ISS. Infelizmente, os prefeitos não entendem que o ISS é totalmente para a prefeitura. Então, deveriam investir muito mais, né, nas festas, nas ações dentro do município para ter mais, arrecadar mais com hotéis, restaurantes, festas e etc., né? Por outro lado, é um problema também o crescimento das despesas obrigatórias com pessoal, saúde, previdência e educação. Lógico, são despesas que não podem ficar de lado, nem sempre aquelas famosas emendas, infelizmente a gente não pode deixar de olhar para isso tudo e enxergar também o que acontece, infelizmente, no nosso país, né? Aquelas emendas PIX, né? Que nem sempre chegam aonde deveriam chegar. Baixa capacidade de investimento, o orçamento é muito consumido pela folha de pagamento e custeio, a produtividade é baixa, consequentemente precisa de mais gente significa mais salário, folha de pagamento maior, né? Queda ou instabilidade dos repasses, né? Tanto estaduais e federais, que infelizmente não acompanham a inflação, burocracia e judicialização, excesso de regras, prestação de contas muito complexas e frequentes ações judiciais, planejamento de curto prazo, dificuldade em estruturar planos plurianuais de desenvolvimento sustentável e endividamento e restos a pagar que compromete a gestão seguinte, né? Aquilo que eu comentei, ele faz um belo plano diretor, e só que ele não deixa recursos para que aquilo que ele planejou para o, o, o quarto ano, que é o primeiro do outro, né, fica sem recurso. Então, o que entrou não tem nem recurso para cumprir o que o antecessor deixou e nem para poder pagar aquilo que ele tinha para pagar. E aí eu coloquei em vermelho aí algumas normas de novo, né? Não vou me repetir, mas essas normas poderiam ajudar na gestão financeira e orçamentária. O outro aspecto, falo do planejamento urbano e infraestrutura, expansão urbana desordenada, deficiência com mobilidade, principalmente transporte ineficiente, né? Saneamento básico incompleto, habitação irregular, né? E manutenção da própria infraestrutura existente. Tudo isso é, é preciso que haja é, um suporte técnico aí de gestão, né? Uma gestão mais técnica para poder dar atendimento. E aí tem 2 ou 3 normas que poderiam, 5 normas no caso, que poderiam ajudar, né, nesse planejamento. É lógico que aí, na parte urbana, tem todas as normas técnicas, como nós já vimos agora há pouco, que obviamente são utilizadas, mas mais pelo técnico, não é pelo gestor, né, não é pelo gerir a prefeitura. No caso a gestão de pessoas e serviços públicos, né, é um problema grande da alta rotatividade política em cargos de confiança, né, de continuidade administrativa. Muitas vezes os gestores são colocados para gerir a atividade processos e secretarias ou atividades que eles não conhecem, né, por questões políticas. Isso faz com que o servidor público também fique desgostoso com isso, é,
e acaba com a capacitação insuficiente de servidores, processos pouco digitalizados, a saúde pública sobrecarregada, isso a gente está vendo todos os dias, né? Pressões da Fundeb e dificuldades em manter o padrão educacional mínimo, problema dos professores, educação básica com carências. Tudo isso não se resolve com essas normas, mas essas normas, evidentemente, em algum momento elas podem auxiliar, né? Inclusive, eu não coloquei aí a NBR ISO 20.000, 20201, se não me falha a memória, que é a norma do Sistema de Gestão de Educação. E nesse sentido, o nosso colega, o Renato Lee, está fazendo um trabalho muito grande, muito extenso, para poder divulgar essa norma e fazer com que as escolas públicas e também as privadas possam utilizar disso. É uma ferramenta muito interessante. O outro tópico, né, que foi identificado por aquelas organizações, transparência, controle e governança, né? Mecanismo de controles muito frágeis, baixa cultura de transparência ativa, pouca utilização dos painéis, uma linguagem que não é acessível ao cidadão comum, obviamente, infelizmente, risco de corrupção, pouca prática de participação social estruturada, como nós vimos lá, 18091, no anexo B, no anexo C, perdão, é, coloca lá os observatórios sociais, né? E aí, de novo, aquelas normas de governança, de práticas de compliance, prática de anticorrupção, que não está aí, a própria 26.000 e a 18091 de novo. Questão de meio ambiente e sustentabilidade, são vários os problemas que nós vivemos hoje, né? Em particular, ausência de políticas de adaptação climática e mudanças climáticas e desastres naturais. Esses dois tópicos aí que a gente vê que, de uma maneira ou de outra, impactam nos municípios, né? Agora mesmo, nessa semana, aqui em São Paulo e aqui em São José, uma ventania em 100 quilômetros por hora e, evidentemente, com as consequências de iluminação, consequências de trânsito interrompido, né? Até acidentes mesmo, levando a vida de pessoas, né? Por simplesmente não estar se dando um devido cuidado, né? Para a questão eu pulei aqui, a questão de meio ambiente e sustentabilidade, né? Então, existem essas três normas, a 14.090, 92 e 94, tratam da adaptação de cidades a mudanças climáticas, né? Então, isso é fundamental, isso não é para certificar ninguém, é que ali é um acervo importante de regras, de cuidados, de atenção, né? Que você pode adotar simplesmente dentro da sua política pública, não precisa nem citar a norma. O importante desse acervo normativo para a gestão é que as pessoas que fizeram ou fazem isso estão fazendo com a melhor das boas vontades, para ajudar a reduzir problemas, né? Essas normas de gestão, eu costumo dizer, são normas preventivas. Mesmo quando ela é mandatória, ela é preventiva. Segurança pública e ordem urbana também, né? Então, existem várias normas que podem ajudar. Não são todas aí, e isso vai, eu espero poder reunir mais. Agora mesmo, hoje, ainda hoje, eu estava tentando reunir mais essas normas, não consegui. Quem sabe para o último encontro eu simplesmente passe uma relação dessas normas, até para poder, é, quem sabe, motivar alguém. Inovação e transformação digital, bom, isso é o que todo prefeito quer, né? Porque isso aparece, né? Quando nós ainda estamos encantados, ficamos encantados quando você tem um atendimento online, quando você tem um totem onde você possa buscar as suas informações.
Isso já está acontecendo com alguma frequência, principalmente em cidades de médio porte, grande porte, e então isso aparece bastante, né? Mas mesmo assim, né, a pouca integração dessas soluções das cidades inteligentes, né? Então, de novo, né, aquelas normas de inovação, orientação para cidades inteligentes, a 20.000, que trata da qualidade da gestão de serviços de TI, enfim, não é por falta de acervo, não é por falta de norma que essas coisas não acontecem. Na realidade, o maior gargalo que eu identifiquei entre essas organizações é uma assimetria entre as responsabilidades, a limitação técnica e financeira, né? Então, e principalmente limitação de gestão, incompetência de gestão, né? É, os municípios de porte médio têm um porte suficiente para atrair demanda complexa, mas não têm capacidade técnica e nem autonomia fiscal compatível a essa demanda, né? É, então, entre a cruz e a espada, não é tão grande que não recolhe tanto e não é tão pequeno que não tenha demanda complexa, né? Então, os municípios acima de 20.000 habitantes são aqueles que ainda não são metrópoles, né? Nem capitais, são aqueles que mais sofrem, porque têm um nível de exigência dos seus munícipes mais elevado, mas não tem capacidade técnica, não tem competência de seus servidores, né? Não se forma servidor público, né? A GV aqui em São Paulo tem um curso de gestão pública, né? Mas administração e gestão pública, mas infelizmente os, as pessoas oriundas dessa escola não conseguem trabalhar numa prefeitura porque ele não é político, né? Talvez o ideal fosse ter o político ou prefeito, né? Mas ter o gestor público, né? Que, obviamente, alinhado com o prefeito, faria a gestão. E, infelizmente, o, o Zé do Açougue, que é prefeito em algum lugar por aí, ele, ele talvez saiba tocar bem o açougue dele, o sapateiro, né? Não que essas pessoas não possam ser prefeitos, mas se tivesse o técnico em gestão pública, o, o gestor mesmo, formação superior, né? E se essas pessoas fossem efetivamente requeridas, né? Até existem, mas elas não são requeridas. E quando são requeridas, tem que atuar mais sobre o viés político do que o viés de gestão propriamente dito. Então, esse é um problema também muito complexo, porque nem sempre a governança pública, né, tem que estar tem que ser exatamente do partido ou conhecido do prefeito, do secretário, e mesmo os vereadores também a gente infelizmente encontra, né? Se a gente encontra problemas até no nível de deputados federais, imagine os vereadores, né? Mas sem entrar em questões políticas, né? Infelizmente, nós temos essa limitação, essa carência, né? O que eu venho batalhando aqui é exatamente procurar dar um suporte técnico à gestão, né? E as normas da ABNT ajudam. Existem outras ferramentas, evidentemente, né? Demanda complexa que é semelhante às capitais, às metrópoles, né? Mas os recursos são limitados e a gestão é menos estruturada, né? É, gera gargalo no planejamento urbano, nos serviços básicos, na governança, na sustentabilidade e na inovação. Então é por isso que as coisas não caminham. A pergunta é quais são as soluções, né? A solução no que a própria ABQ vem batendo muito é na educação, a solução é na cultura da qualidade, a solução é utilizar as ferramentas que já existem
No caso, eu me refiro sempre às normas técnicas. Aí eu procurei só para guardar de memória, né? é, Alguns tópicos importantes, algumas fontes de problemas, como problemas com qualidade, com responsabilidade social, com sustentabilidade e resiliência, saúde e segurança, infraestrutura e energia, compliance e integridade, riscos e emergências, né? Existe uma norma de gestão de crise extremamente importante, meio ambiente e sustentabilidade. Então, tudo isso são normas que estão aí, estão disponíveis, né? Infelizmente não são de graça, né? Mas estão disponíveis. Eu acredito até que a gente poderia, lá pela ABQ, fazer uma grande pressão junto à BNT para disponibilizar a um custo mais baixo ou até gratuitamente essas normas desse compêndio aí que o Dagnino vem me pedindo. Eu até quero chegar a hora de dizer para ele: Dagnino, eu estou conseguindo em parte, né? Quem sabe a BNT pudesse disponibilizar, né? Hoje não precisa gastar papel, disponibilizar gratuitamente para as prefeituras, quem sabe caia na graça de algum gestor e poder usar essas normas, ou algumas delas, para o benefício da sociedade, que é o nosso grande objetivo. Então, para encerrar, né, as soluções existem. O problema é que os gestores, prefeitos, secretários municipais desconhecem o método de avaliação das necessidades e como buscar essa solução. Por incrível que pareça, a gente tentou contato junto à Associação de Prefeitos, aquelas entidades, e infelizmente são entidades políticas, não são entidades focadas no bem-estar do cidadão, né? Então, ali que seria um veículo, né, para a gente poder. Inclusive, eu propus fazer um curso da 18091 gratuito, né? Não queria ganhar nada, só queria utilizar a norma e fazer um pouco disso, que agora estou conseguindo, pelo menos um fórum para que se debata, né? E também não houve interesse. Evidentemente, essas normas de gestão não é a panaceia, a solução de todos os problemas das cidades. Certamente, elas são poderosas ferramentas preventivas, apartidárias e independentes que apoiam os municípios, as cidades, na busca da melhoria da qualidade de vida do cidadão, que é o que a gente quer como cidadão e como patriota, vamos dizer assim, né? É isso que eu queria passar no dia de hoje. Eu aguardo aí alguns comentários, por favor. Eu queria, Branquini, queria um comentário. Eu percebi da importância dessa aula de hoje, que eu adotaria ela como a primeira aula do seu curso, porque você aqui dá um elenco, né, de riscos, né? Você fala em problemas, né, mas eu São vejo riscos. riscos, né, Sim, ou sim. problemas, e você dá esse mapeamento, e depois aí você daria uma das soluções na qual você começou o nosso curso, que é a 18091. Quer dizer, você começou com a 18091, ou vamos dizer, alguns aspectos, né, relevantes Isso. da norma, mas eu acredito que chamaria mais atenção você iniciar o seu curso com algo parecido que você fez hoje. Que a 18091 é uma das soluções que você nos apresenta. Isso é um ponto. Outro ponto que eu diria também é o seguinte: seja na administração municipal, estadual, federal, o corpo técnico passa por concurso. Então,
o ambiente assim de contratação de outras pessoas, que está envolvido o aspecto político, dificilmente tem uma pessoa preparada, vamos dizer, com todas as habilidades, como você disse, do curso da Fundação Getúlio Vargas. Então, esse é um aspecto. E essas pessoas que fazem parte do corpo técnico, eu sei porque fui aposentado do funcionalismo público aqui federal e tem aversão a consultorias externas. Para você superar esse, vamos dizer, esse obstáculo, tá? A consultoria externa precisa ter da cumplicidade e fazer entender que o pessoal de dentro do governo, da administração, adotou aquilo com o seu linguajar próprio, com a sua percepção própria. Lamentavelmente, uma norma ABNT é uma concepção da iniciativa privada. Não, a cabeça nossa da administração pública, seja estadual, municipal, federal, tem um outro entendimento. Tanto é, Branchini, que o modelo de excelência da gestão do PNQ, da Fundação Nacional da Qualidade, teve que ser transformado no MEG do PQGF, do Prêmio Sim, Qualidade do Governo Federal. Você percebe que houve os mesmos conceitos, os mesmos soluções, mas com um linguajar próprio e ainda mais feito, adaptado dentro da administração pública, dentro do Ministério de Gestão, para que aquilo pudesse ser aplicado e usado, e que foi com sucesso durante muitos anos. é verdade. Seriam essas minhas considerações. Agradeço, Roberto. agradeço esses seus comentários. Eh, se porventura vingar essa ideia de preparar um documento que seja para que a ABQ possa forçar aí a BNT de um lado e as organizações que cuidam de municípios de outro lado, né, a fazer alguma coisa no sentido de aproximar essas soluções, né? Sim, Como eu sim, disse, a solução existe, né? E você bem colocou, na realidade, a linguagem, né? A linguagem de uma norma técnica é muito difícil, até para um leigo, né? Mas essas normas com as quais a gente está brincando aí, elas não são normas técnicas, né? Elas são normas de gestão, elas já têm uma linguagem já mais próxima do gestor de uma organização privada e do gestor público. Então, porque ela foi feita também, veja, quando nós fizemos o trabalho com a primeira 18091, que foi coordenada pelo Dagnino e eu tive a oportunidade de secretariar, nós procuramos envolver pessoas da área pública, né? Naquele tempo, quer dizer, isso foi em 2004, 2000, não me lembro mais, não, 2008. Ah, ainda não havia tanta possibilidade de reuniões remotas, né? Então nós conseguimos aqui em São Paulo trazer alguns membros, né? Não da prefeitura propriamente dita, mas das regionais das prefeituras, né? São Paulo tem várias regionais, em grandes bairros tem uma regional da prefeitura, né? Então tem o prefeito da regional, o responsável pela regional. Nós conseguimos trazer, mas obviamente ninguém ia esperar que a norma fosse utilizada pela pela prefeitura de São Paulo. Mesmo assim, na época o prefeito era o atual ministro da Fazenda.
Eu tentei, junto a um secretário de administração de São Paulo, administração pública, e a pergunta que ele fez é quem é que vai pagar isso, né? Então, e em outros lugares foi a mesma coisa. Lá em Sobral mesmo, né? Um dos problemas que a gente não conseguiu andar mais do que conseguimos andar foi também esse, né? Eles conseguiram fazer uma licitação num valor que cabia dos dois lados, começamos a trabalhar. Felizmente, esse problema que você colocou não aconteceu, de não aceitarem consultor, pelo contrário, aceitaram, pelo menos as pessoas com quem a gente trabalhou. Mas também teve problemas de orçamento, tanto é que a gente acabou estourando o orçamento e continuamos o trabalho, e continuaríamos se não tivesse havido uma ruptura pela questão do prefeito que subiu, né? Que ascendeu o cargo, dizer não quero nada disso, não quero, enfim, não era afeito a ele, né? Isso em Então, Sobral, o em Branquinho? Sobral, Sobral. imagina, É. Sobral, que é É, uma cidade extremamente diferenciada, tem um IDH altíssimo, ganha prêmios na área de educação, né? Então, realmente, essa grandiosidade acabou como é que se diz, nos desmotivando, né? Mas vamos nessa, vamos tentar juntar essas informações aí do curso, mais do capítulo do livro, mais da, da cabeça genial do Dagnino, para ver se a gente consegue buscar alguma coisa em nome da ABQ, se o Jairo quiser, né? Fazer se a gente consegue caminhar, ok. certo? Eu espero com isso ter levantado um pouco mais, chamado um pouco mais a atenção de quem está ouvindo, está participando ou virá participar, mas eu acho que você tem razão. Uma boa ideia desse curso talvez não tenha sido pela quantidade de pessoas que estão se envolvendo nele, mas pela semente que talvez esteja ficando aí para a gente procurar plantar Com outros, certeza, né? com E conto certeza. com a sua Com ajuda, a certeza. ajuda do Evandro, para a gente levar isso avante. Obrigado, Odécio. Foi maravilhoso. No Muito mês que bom. vem é a última, né? O mês que vem é a última. Provavelmente eu vou estar falando um pouco longe daqui, devo estar em novembro, né? Outubro. Eu não sei se eu vou estar em Londres ou em Genebra, visitando meus netos, mas com certeza eh, procurarei estar aí presente junto de vocês. Certo? Ok. Caso você queira deixar gravado, não tem problema nenhum também, tá? É, eu vou pensar nisso. Mas me dá um mês para eu pensar em como, como me foi colocado agora, né? Essa talvez fosse a primeira aula, né? A primeira talvez foi por fim, quem sabe a gente possa revirar isso e montar um curso, né? Quem sabe até promovido pela própria ABQ, para quem ela quiser, de minha parte, pro bono também. Mas o problema é encontrar as pessoas, né? Quando eu dei um curso semelhante a esse, quer dizer, um curso mesmo de 16 horas na BNT, tinha 10 pessoas, das quais um era um auxiliar de secretário da prefeitura de Itanhaém, e os outros 9 eram consultores. Tudo bem, né? A gente ia passar para frente, mas também não vingou. Mas vamos em frente. A gente só não pode desistir. Tá bem? Parabéns. Obrigado. Até o Obrigado, nosso Ana. próximo Boa noite. encontro. Obrigado, Obrigado aí Lombardi. Boa noite. pelo Obrigado, apoio aí, Odécio. Lombardi. Tá. Até então. Obrigado, Ana, pela sua Tchau, Ana. paciência. Tchau, Tchau, Ana. Até tchau. logo. Tá, tchau.